Muito bem. Novamente, irei me apresentar, comecei a gravação. Sou a professora Débora Souza, sou a professora de língua portuguesa do nosso preparatório para o concurso de Codó. E hoje a gente vai falar sobre tanto a língua portuguesa para a Banca Legados, né? Quanto também dos editais que nós temos aí à disposição para a gente. Vou começar aqui falando sobre os editais, tá bom? Para poder a gente analisar certinho o que que vai querer, o que que tem disponível para você aqui dessa banca para a gente. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela da Legatos. Muito bem. Como vocês podem ver aqui, este é o site da Legatos, inclusive é o site para onde vocês irão fazer as inscrições de vocês. Nós temos disponíveis 3 concursos para o município de Codó, né? Claro que nós vamos ter outros aí também, cidades próximas, mas nós estamos focando aqui primeiramente para o município. Nós temos o concurso do município, que vai ofertar vários cargos, a gente vai ver aqui. Nós temos o concurso de procurador e o concurso de guarda municipal. Vamos lá a todas as informações. Vou fechar aqui e deixar só essa aberta. Bom, vamos começar pelo da GCM. O concurso, as inscrições já começaram agora ontem, né, dia 29, e vai até o dia 26 de agosto. A inscrição está no valor de R$ 130, vocês vão ver que ela não tem uma média assim específica. Para nível médio, contendo 7 vagas gerais, uma para PCD e 2 para negros, tá? Sobre questão de remuneração, vamos abrir aqui a página do edital agora. Remuneração para GCM. A Legatos não é uma banca que cobra prova discursiva, tá? Então, em todas essas seleções aqui, não haverá prova discursiva, é apenas a prova objetiva. Às vezes ela cobra títulos, dependendo do cargo, e é isso. Nada mais do que isso. Então, a Guarda Civil, vencimento básico de R$ 2.005,66, total de vagas 30, contando as vagas imediatas com o cadastro de reserva. Na questão das disciplinas que serão cobradas, aqui a gente tem muita legislação, tá? Para a GCM sempre tem muita legislação. Deixa eu colocar aqui para vocês na tabela. Língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico e matemático, 10 questões. Legislação de trânsito, 5 questões. Conhecimentos específicos e locais, 25 questões. Então, aqui o que vocês vão ter? Do nosso preparatório, a gente tem a disciplina de língua portuguesa, a gente tem a disciplina de legislação conhecimentos locais, tá? E a disciplina de matemática vai ter uma oferta para vocês também aí um pouco mais para frente, quando chegar próximo a esse concurso, certo? A língua portuguesa tem peso 1 e são 10 questões. A gente tem que ver um pouco mais a fundo esse edital, porque em algumas situações ela vai cobrar o mínimo de pontos. Foi o que aconteceu aqui em Parnaíba, por exemplo. A língua portuguesa tinha peso 1, só que o mínimo de questões, aqui foram 15 questões de língua portuguesa na prova. E o mínimo que você deveria fazer eram 6 questões. Eu estou lhe dizendo, teve muita gente que fechou específica e deixou de responder o mínimo de língua portuguesa, porque a prova estava uma delícia, para não dizer outra coisa, né? O nível de português da Legatos, ela é um pouco alto. Então, às vezes, o português tira o candidato. Um candidato muito bom acaba perdendo a vaga aí por conta do português, tá? Mas a gente vai desmistificar isso aí da Legatos e a gente vai destrinchar tudo que a Legatos quer de você no português no decorrer das aulas. Ok. Então, aqui a gente tem
Os candidatos, para serem considerados classificados, não poderão obter nota zero em quaisquer das disciplinas, deverão atingir a pontuação mínima de 70 pontos no total da prova. Então, aqui, no caso da GCM, ela não pede um valor mínimo para cada disciplina, contanto que você não pode zerar, certo? Então, pelo menos uma aí você tem que acertar. E na somatória, tem que ter a pontuação mínima aí de 70 pontos no total, certo? Bom, esse daqui é o de GCM. Vamos para agora o edital do município, tá? Eu acredito que procurador, nós temos 2 vagas. Não sei se tem alguém aqui interessado em fazer esse concurso de procurador. Se tiver, por favor, se manifeste, que é para a gente comentar esse edital também. O de procurador, inclusive, a taxa está bem alta, é R$ 200, tá? R$ 200 para você que quer fazer o de procurador. Vamos aqui ao edital do município. Deixa eu compartilhar agora aqui com vocês este outro edital que temos. Muito bem. Vamos lá. As inscrições também já iniciaram, tá? Iniciaram ontem, então você já pode se inscrever aqui no site da Legatus. Peraí, deixa eu só colocar aqui, permitir a entrada do povo. Muito bem. E aí, já começou a inscrição. As inscrições vão até o dia 26 de agosto também. Então, por favor, não percam. A Legatus, ela tem esse costume, às vezes, de adiar, de prolongar as inscrições, né, de reabrir. Ela fez isso aqui em Parnaíba, mudou a data da prova 2 vezes, se eu não estou enganada, porque caiu em datas de outros concursos também. Então, ela, às vezes, faz isso, mas nunca deixe para a última hora, tá? Faça logo a sua inscrição. Nós temos aqui, vamos lá, vagas, muitas, para nível médio, para nível superior, área da saúde, área da educação, né? Aqui vocês podem observar os vencimentos. Você vai olhar detalhadamente para o cargo que você quer, tudo certinho. Alguns cargos aqui, essa remuneração não é a oficial, que tem os adicionais, né, de algumas situações. Então, a gente tem aqui para tudo que você quiser. Professor, então, nem se fala, vários cargos aqui, tá? Eu achei muito interessante, essa remuneração, inclusive, é Maranhão, né? Porque aqui em Parnaíba a remuneração estava de 4.000 e alguma coisa para 40 horas. E aqui a remuneração de 25 horas está 4.320. Então, é um vencimento muito atrativo. Provavelmente a concorrência vai ser boa, tá? Para todos aí. Então, aqui a gente tem essa abrangência enorme de vagas. E aqui deixando clara a remuneração, né? A remuneração dos servidores é composta pelo vencimento básico, acrescido de eventuais gratificações, a depender do seu cargo aí. Deixa eu permitir aqui. A depender do seu cargo. E vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na legislação municipal. Então, esse aqui é o vencimento inicial, tá? Muito bem. Vamos lá procurar as disciplinas. Aqui a gente tem uma divisão dependendo do seu cargo e do nível de escolaridade que você vai concorrer à vaga. É certo de que o português é o mesmo nível para todos, tá? É um nível complicadinho aí. E olha só que maravilha. Assim como foi aqui em Parnaíba, nós temos 15 questões de língua portuguesa. Minha gente. Aqui nós temos a tabela aqui, a primeira, é para os cargos de arquiteto, assistente de administração, assistente social, biomédico, cirurgião, dentista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, farmacêutico, terapeuta, fonoaudiólogo, médico, os níveis superiores e alguns níveis médios também, que não contemplam o magistério, né? Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter língua portuguesa, 15 questões, raciocínio lógico e matemático, 5 questões, noções de informática. Então, aqui,
no lugar de conhecimentos pedagógicos, você entra com matemática. E conhecimentos específicos e locais, tá? Agora, aqui a tabela 3 vem para os magistérios, tá? Quem é da área de educação. Então, aqui na parte de educação, a gente tem língua portuguesa 15 questões, noções de informática 5, conhecimentos pedagógicos 5, conhecimentos específicos e locais 25. É muito parecido com o que houve aqui em Parnaíba. Aqui em Parnaíba foi a primeira vez que a Legados fez uma prova com 15 questões de língua portuguesa, tá? E eu acho que ela gostou, porque está aqui novamente colocando para vocês, tá? Muito bem. O que eu tenho que saber com respeito ao preparatório? O preparatório, ele tem alguns conhecimentos básicos. Nós vamos ofertar para vocês a disciplina de língua portuguesa, que é comum a todos os cargos, e o edital, não adianta, a língua portuguesa, alegada, ela copia e cola o que ela quer, tá? É sempre a mesma coisa. Inclusive, ela coloca coisas a mais, coisas que ela não está acostumada a pedir. E eu vou te dizer mais, nessa prova que teve aqui em Parnaíba, teve uma questão repetida. Uma questão repetida, a questão inteira era repetida. A gente até já tinha trabalhado ela com os alunos. Questão e gabarito eram o mesmo. Então, é muito bom você estudar a partir de provas anteriores, tá? Provas antigas. É muito válido mesmo. Já ouvi também dizer de questões de provas para professor de história que ela costuma repetir. Teve muita questão anulada, teve muita questão com gabarito alterado depois. Então, a gente tem que estar preparado para essas coisas, que é normal de todo concurso, tá? Principalmente um concurso que é muito concorrido, concurso com muitas vagas, né, ofertadas, sempre vai ter alguma coisinha aí, mas a gente sempre tem que estar preparado com recursos, com argumentos também, né, para enfrentar a banca. Aqui, novamente, ela fala sobre serão considerados classificados, não poderão obter nota zero em quaisquer das disciplinas e deverão atingir a pontuação mínima de 70 pontos no total da prova, conforme estabelecido nas tabelas 2 e 3 acima. Ou seja, não vai ter o valor mínimo por disciplina aí, mas tem que ter a pontuação mínima exigida de 70 pontos, tá bom? Então, pode ser que não seja tão terrível como foi aqui no caso do português. Você tem que, não pode zerar, né? Mas tem que garantir aí os 70 pontos, certo? Alguma dúvida, gente, sobre o edital? Aqui em Parnaíba, ela aumentou a quantidade de questões ao todo, né? Aqui nós temos 15, 20, 25, nós temos 50 questões. Aqui em Parnaíba foram 60 questões. E de conhecimentos pedagógicos foi 10 e foram 30 de conhecimentos específicos e locais. E aí, ao todo, foram mais questões, só que o tempo de prova foi o mesmo, então foram 4 horas de duração. Eu terminei a prova faltando meia hora para encerrar, né, por prazo. Então, teve gente também, principalmente pessoal de matemática, que tinha muito cálculo, de história, que tinha muito texto, tem que saber administrar esse tempo aí, tá bom? Então, fazer simulados, fazer provas anteriores é de suma importância para você treinar sempre, certo? Muito bem, podemos ir para o português? Alguém tem alguma dúvida sobre os editais? Sim, o preparatório, como eu estava falando, né? A gente vai ofertar as disciplinas básicas, língua portuguesa, informática, conhecimentos locais. Essas 3 aí são para todos os cargos que você vai ter que ter, né? A não ser para o nível médio que não tem informática. Matemática vai ser ofertado também após, quando a gente estiver um pouco mais perto da prova. A Carla, responsável aí pela organização, vai conversar com vocês. Quem tiver interesse na disciplina de matemática, se eu não estou enganada, vai ter uma mentoria, né, disponível para vocês também, tá? Porque a matemática não é para todos, né? É mais para nível médio. Médio e os demais cargos superiores que não são de educação. E para a educação, vai ser os 4
as 4 disciplinas bases, né? Língua portuguesa, informática, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos e locais, certo? Legislação, PCM, didática, tudo aí certinho. Aliás, só os específicos que não vai entrar todos, né? Porque dependendo aí da sua licenciatura, história, biologia, aí vai ser mesmo com você, mas os conhecimentos locais entram. A Legato, ela varia muito entre cobrar de 5, ela pode cobrar 5 questões de locais e pode cobrar 3 questões de locais. É sempre essa variante aí, tá? Ela pergunta às vezes sobre geografia, história, mas aí a professora Mirielle amanhã vai conversar com vocês sobre conhecimentos locais e os conhecimentos pedagógicos, certo? Muito bem, agora eu vou passar para a minha disciplina, para a língua portuguesa, certo? E aqui eu preparei para vocês uma coisa muito legal. Vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Eu quero mostrar para vocês 3 listas de questões que eu montei. Cada lista tem 20 questões da Legatos, tá? Que eu separei por níveis. São questões de nível fácil, questões de nível intermediário e questões de nível difícil da Legatos. E eu vou dizer o porquê e qual foi o meu critério para separar essas questões. Elas não estão comentadas, elas estão gabaritadas, mas nós vamos trabalhar essas questões ao longo das aulas do nosso preparatório, tá? E eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu adoro essa lista de questões. Por quê, gente? Quando eu já começo com a questão de nível fácil, o pessoal olha assim para a questão e diz: meu Deus, essa é a de nível fácil, imagina a de nível difícil. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: eu ouço muito dos meus alunos, né? O seguinte, professora, português é a minha pedra no sapato. Português é aquela disciplina que me tira dos concursos, né? Mas, gente, é o seguinte, realmente a questão não é que o português ele seja difícil. Quero mostrar para vocês isso. O português ele não é difícil. Difícil é a forma como a gente recebe isso da banca, né? Difícil são as questões, é a forma como a banca trabalha aquele determinado assunto. Por exemplo, no edital da Legatos, sempre ela tem acentuação gráfica, tá? Mas esse é um assunto que a gente vai trabalhar, porque está no edital, mas que fique claro que a acentuação gráfica é um assunto que dificilmente a Legatos cobra. Ela cobra acentuação gráfica, mas de outra forma. Ela pergunta sobre ditongo, tritongo, hiato, dígrafos. Esse estudo que nós precisamos ter para poder entender a acentuação gráfica é o que ela pede. Então, o que ela pede é o que está por trás do conteúdo e não o conteúdo em si, entendeu? E a pergunta dela, o enunciado dela, às vezes não é tão claro. Por exemplo, nós temos uma banca que é dificílimo o português dela, muito mais do que a FGV, que é a IDECAM. A IDECAM é insuportável quanto ao português. A prova de policial penal que teve agora foi ridiculamente difícil, porque a IDECAM mistura raciocínio lógico com português, né? Mas a Legatos, ela faz uma questão que aparentemente para você é simples, mas se você não entender o básico ali, o que ela realmente quer, você perde a questão. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui agora a primeira lista que eu fiz, que é a de nível fácil, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês gratuitamente lá no grupo. Ele não está comentado, como eu falei, está gabaritado. São 20 questões de língua portuguesa, todas delegadas, com a prova, o ano, o cargo, tudo certinho para vocês pesquisarem depois. E lá no final do material tem o gabarito, tá? E de cabeça para baixo, que é para você não ter facilidade em ver assim, né, rapidamente. Certo? Então, ó, vamos aqui. Questões fáceis. Por que que são questões fáceis? Eu coloquei nas questões fáceis porque a pergunta é direta, você consegue entender o que a banca quer, e a resolução da questão é fácil. Não precisa você sair batendo cabeça com muitas regras. A gente sempre tem um bizu, uma dica que vai fazer você resolver essa questão.
Por exemplo, essa primeira questão aqui, de 2024, tá? Todos os elementos coesivos destacados abaixo apresentam uma função coesiva e uma função sintática, exceto. Me diga você se você entendeu qual é o assunto que ela quer trabalhar aqui, pelo enunciado. Ela não está dizendo claramente para você se ela quer morfologia. Ela não disse se ela quer sintaxe. Ela não disse se ela quer acentuação gráfica. No enunciado, ela não deixa claro para você qual é o assunto que ela quer trabalhar. Qual é o assunto que ela está te exigindo, tá? Mas aí você tem que descobrir como? De outras formas. Qual forma seria essa no caso dessa questão? Todos os elementos coesivos, deixa eu marcar aqui para a gente. Todos os elementos coesivos destacados abaixo apresentam uma função coesiva e uma função sintática, exceto. Você vai lá para as alternativas e vai ver o que é que está tudo marcado aqui. Em todas as alternativas estão marcadas a palavra que. O que, ele tem uma infinidade de empregos na língua portuguesa, tá? Então, ao ver que o que está marcado é o que, a gente já sabe que ela quer, aqui é uma pergunta de sintaxe, tá? Alegados, quando ela cobra o que, ela quer saber duas coisas. Se o que é pronome relativo, ou se o que é uma conjunção integrante. O que, ele tem infinitos empregos. Infinitos não, mas tem muitos, né? Muitos empregos. Ele pode ser várias coisas na sintaxe. Mas alegados, ela sempre cobra a função de pronome relativo e de conjunção integrante. Isso é, você pode pegar todas as provas alegadas e você vai ver a mesma coisa. Aí a gente tem um bizu para responder essa questão. Por quê? O pronome relativo, ele tem função sintática. A conjunção integrante não tem. Então, olha só, a pergunta é: todos os elementos coesivos destacados abaixo apresentam uma função coesiva e uma função sintática. Ou seja, todos eles são pronomes relativos, exceto aí, ou seja, ela quer aquele que não é pronome relativo. Ou seja, ela quer o que vai ser uma conjunção integrante. Qual é o bizu que a gente tem? O pronome relativo, ele pode ser substituído por outro de igual valor. No caso, o que pode ser substituído por o qual, ou a qual. Já a conjunção integrante, ela pode ser substituída por um pronome demonstrativo, um isso, um isto, tá? Então, o que você vai fazer para resolver essa questão? Você vai sair substituindo. Se ele está querendo uma conjunção integrante, então você vai substituir todos esses quês aqui por isso ou por isto, para ver qual que vai se encaixar, tá? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Muito bem, porque estava alguém falando aqui. Ó, numa geração, houve um extraordinário avanço global do nível superior, o qual ultrapassou a média do crescimento econômico. Aqui eu não posso substituir por isso, mas eu posso substituir por um pronome relativo. Então, esse que é um pronome relativo. Letra B. Em muitos casos, a expansão gera massificação, mas nem sempre leva à democratização, a qual envolve equidade e qualidade. Outro pronome relativo. Especialmente por faculdades, as quais trabalham com fins de lucro e cursos da modalidade à distância. Outro pronome relativo. Considerando ainda isso, o perfil dos concluintes da modalidade AD é a de menor nível socioeconômico. Ou seja, esse que aqui, eu não posso substituir ele por o qual ou a qual. Eu posso substituir ele por isso. Considerando ainda isso. Tá? Então, aqui nós temos o nosso gabarito. Letra D. A resolução da questão é fácil. Basta você sair substituindo. Agora, entender o enunciado da alegados é que é o complicado. Tá? Então, é isso que ela deixa a desejar, assim, para o candidato. Muitas vezes você só entende o que ela realmente quer ao ler as alternativas. Tá? Ela não deixa isso claro para você no enunciado.
Também, outra coisa da Legatos, ela sempre vai ter uma questão referente à semântica. Gente, antes de tudo, quero mostrar para vocês aqui como é que a gente divide o português. Como é que a gente divide o português e como é que a gente vai trabalhar o português nas nossas aulas, tá? Deixa eu só abrir aqui um documento em branco para usar como quadro e vocês entenderem melhor. Muita gente diz que acha o português difícil, não é nem pelo conteúdo, mas é porque a pessoa não sabe como estudar, tá? E aí, se você estudar de fato na ordem errada, vai ficar difícil. A gente tem que aprender a base primeiro, para depois entender as partes mais complicadas. É igual a matemática. Você tem que aprender as operações básicas para poder aprender os cálculos mais elaborados. Então, olha só. Vamos aqui aprender a dividir o português da forma correta. E aí vocês vão aprender a estudar o português da forma correta. Certo? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Tem alguém entrando? Muito bem. Vocês estão conseguindo ver o tamanho da tela direitinho, gente? Ou tirei aqui para poder ficar melhor? Ok. Certo. Então, olha só. Eu costumo dizer que a gramática, ela segue o nosso ciclo de vida, tá? Ela vai seguir o nosso ciclo de vida. Por quê? Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente aprende a fazer é a emitir sons para tentar se comunicar. Então, a gramática, da mesma forma, a primeira área de estudo dela é o estudo do som, que nós chamamos de fonética. Fonética ou fonologia, como queiram chamar, tá? E na fonética, o que é que eu vou estudar na fonética, então? Você vai estudar os sons. Você vai estudar sobre as letras. Você vai estudar sobre os fonemas, que é a representação do som. Você vai estudar, mas letras e fonemas, será que não é uma coisa tão simples? Você sabe por que que as vogais são as vogais e as consoantes são as consoantes? Quem foi que determinou que o A, E, I, O, U é vogal e as outras letras são consoantes? Qual é a diferença? Já parou para se perguntar sobre isso? Você saber disso te ajuda muito nas questões de acentuação gráfica, por exemplo. Qual é a diferença de consoante e vogal? Vocês sabem? Quem souber, coloca aí nos comentários. Daqui para o final sobre fonética, eu explico, tá? Para vocês. Quem souber a diferença, o que é que determina se a letra é consoante e a letra é vogal, coloca aí nos comentários. Letras e fonemas. Daí você vai estudar sobre a acentuação gráfica, né? Como eu falei, a Legacy não tem o costume de cobrar. Ela só cobrou umas 2 vezes, eu acho, e ainda foi em nível médio. Não foi nas provas de nível superior, tá? Você vai ver a acentuação. Você vai acabar vendo também ortografia, porque você vai estudar o som das letras. E aí vai aprender sobre como escrevê-las, né? Como formar as palavras a partir do som das letras. Você vai aprender sobre separar sílabas. Pelo amor de Deus, Débora, separar sílabas, coisa do infantil. Mas e aí, a palavra história? Como é que eu separo história? Eu separo história junto ou eu separo história? Como é que você vai saber disso? Tem que ver a teoria de separar as sílabas. Pode parecer simples, mas as palavras que a banca vai colocar lá para você separar não vão ser simples, né? Então você tem que saber a teoria disso aí também. Você vai aprender sobre o uso do hífen, que inclusive
mudou muito de acordo com o novo acordo ortográfico. Se vocês forem estudar por provas anteriores, não estudem português com provas anteriores a 2009, porque o novo acordo ortográfico não estava vigente, então a questão ela pode estar inválida, tá? A partir do novo acordo ortográfico mudou muita coisa no que diz respeito ao uso do hífen e à escrita das palavras, a ortografia, a acentuação também. Então, temos que estudar só sobre o novo acordo ortográfico também. A gente aprendeu de uma forma e mudou, né? Por exemplo, antigamente, uma coisa que não entra na minha cabeça, eu sempre quero escrever da forma antiga, que é micro-ondas. Micro-ondas, antigamente, se escrevia junto, sem hífen. Hoje, escreve junto, mas com o hífen separando o micro de ondas. Tá? Você sabia disso? Pois é. Que mais aqui? A gente estuda também os porquês, os 4 tipos de porquês. E a Legatos costuma cobrar os 4 tipos de porquês, tá? E é isso. Por enquanto, nós temos isso daqui de conteúdo de fonética. E aí, alguém colocou? Deixa eu ver. É. A forma em que a língua toca no céu da boca, que diferencia, quase. Vai tá muito no rumo, tá? O que acontece? Qual é a diferença de consoante para vogal? Está na forma como você fala. As vogais, as vogais que nós colocamos, quando a gente fala, exatamente, Francisca, a passagem do som, é sobre isso, é isso mesmo. O uso do mais e mais entra também. Também entra, mas ele é mais de semântica do que de fonética. Já vou falar sobre ele também. Então, é a passagem de som. Por quê? Na consoante, quando você vai emitir o som da consoante, o ar, ele fica preso em algum lugar. Ele vai ter um obstáculo, né? Por exemplo, o B. Para eu falar o som do B, eu tenho que encostar os lábios. Para eu falar o som do S, eu tenho que encostar a língua lá no céu da boca. Para eu falar o que, já mexe um pouco mais a fundo lá com o palato, né? Então, todas as consoantes que você for emitir o som, se você só consegue emitir o som das consoantes, tendo algum obstáculo na passagem de ar. As vogais, não. As vogais você não tem esse obstáculo. Então, é o ar que sai livre. A, E, I, O, U. Não prende o ar em nenhum momento. Então, essa é a diferença de vogais para consoantes. Mas aí nos vem a maior mentira contada no infantil, que é dizer que nós temos 5 vogais. Nós não temos 5 vogais. A gente tem 3 vogais. As vogais verdadeiras é o A, o E e o O. O som dele sai mais aberto, sai mais livre. O I e o U, a gente ainda precisa fechar. E o som dele sai um pouco mais baixo. Então, a gente tem A, E, O como vogais e I e U como semivogais. E essa classificação ajuda muito na separação silábica e na acentuação gráfica. Tá? Então, a gente vai ver bastante sobre isso nas nossas aulas. Bom, continuando, depois que a gente aprende sobre fonética, depois que a gente aprende a emitir os sons, a gente cresce, aprende a escrever, né, ainda com o auxílio da fonética, e aí a gente começa a formar as palavras. A gente fala muitas palavras durante o dia inteiro. Mulher fala 100 vezes mais, inclusive, né? E o nosso vocabulário, a gente tem muitas palavras na língua portuguesa e todo dia a gente cria uma palavra nova, por exemplo. Então, a gente tem agora a outra área da gramática, que é a morfologia. Na morfologia, o que ela faz? Ela vai estudar a palavra, como é que a palavra é estruturada, como é que a palavra é formada. E aí ela vai pegar todas as palavras da língua portuguesa e vai organizar em 10 pastas. Vai organizar em 10 classes gramaticais. Quais são essas classes gramaticais? Vamos lá, ver se vocês lembram aí. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio,
preposição, conjunção, interjeição. Já foi às 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, já foi às 10. Lembram das 10? Tem que lembrar. Essa daqui é a base do português. Se você não conseguir entender o que são, não conseguir identificar essas palavras, essas classes de palavras na frase, você não vai conseguir resolver sintaxe, tá? Então, essa daqui é a base da gramática. Você tem que saber o que são, saber classificar as 10 classes gramaticais. Algumas que são mais importantes do que outras. Algumas que vão ser mais importantes do que outras. Substantivo, verbo, preposição, conjunção. Aí entra o mas e mais também, tá? Que falaram aí agorinha. Pronome, cai muito em concurso. Para entender a sintaxe, preciso saber o que é adjetivo, preciso saber o que é advérbio. Para não dizer que é tudo, né, gente? Que tudo é importante, mas tem umas que caem mais, tá? Então você aprende isso em morfologia. E ainda a estrutura e formação das palavras. Certo? Então a gente aqui na morfologia estuda as palavras. Tem uma palavra na língua portuguesa que é a minha favorita, que é muito nordestina, que é a palavra coisa. Porque ela pode ser tudo daqui. Ela pode ser um substantivo, ela pode ser um verbo, ela pode ser um adjetivo. Se eu falo a coisa chegou. É um substantivo. Se eu falar eu vou coisar, virou verbo. Se eu falar hoje eu tô coisado, virou adjetivo. Coisa pode ser muitas classes gramaticais aí. Eu adoro coisa. Como é que a Legato costuma cobrar? Ela cobra, ela marca a palavra e pede qual é a classificação morfológica dela, qual é a classe gramatical a que ela pertence. Tá? A Legato adora fazer isso. E aí, o que acontece? Digamos que a Legato vá lá e coloque a palavra segundo. Que classificação você daria para segundo? Qual dessas classes gramaticais seria a da palavra segundo? Você poderia dizer numeral. Número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, né? Mas aí o que acontece? Lá no texto que ela cobra, não vai estar assim. Lá no texto vai estar o seguinte: segundo o diretor de esportes, fulano de tal. E aí? Aí ele deixa de ser numeral. Ele não está mais com a intenção de ordenar alguma coisa. Aqui ele vai ser uma preposição. Então, a classe gramatical depende do contexto. Se eu falo a palavra azul, eu posso dizer que o azul dos seus olhos, ele vai ser um substantivo. Mas eu posso dizer também que a bolsa é azul. Aí ele já vai ser adjetivo. Então, tudo depende do contexto, na morfologia, tá? E aí você aprende sobre as palavras, ok. Né? Deixa eu ver o que foi que disseram aqui, gente. Conjunção. Vanessa, conjunção é a dificuldade e alegatos adora conjunção. Sempre tem uma, duas, três questões sobre conjunção na prova, tá? Mas assista nossas aulas que você não vai ter mais dúvida. Basta você saber, basta você entender quais são os tipos de conjunção. Basta isso. Sabendo os tipos de conjunção, você consegue responder a pergunta da Legato sobre conjunção. Você consegue responder a questão que pergunta sobre o sentido. E você consegue responder a questão que pergunta sobre oração coordenada e oração subordinada. Só sabendo sobre conjunção. Tá? A gente vai cair a fundo. A gente estuda conjunção duas vezes. Estuda conjunção na morfologia e estuda conjunção na sintaxe, quando vê sobre as orações. Tá bom? Bom, aí você estuda as palavras, as classes de palavras, ok. Você pega e começa a escrever frases. Você vai montar os seus textos. E aí a gente vem com a maravilhosa, que é o terror de muitos alunos aí, né?
de muita gente, que é a sintaxe. A sintaxe estuda a formação das frases, para ser mais clara, a formação das orações, que são as frases com verbos. Então, a sintaxe vai pegar essas classes gramaticais aqui que nós vimos e empregá-las dentro de uma frase. E aí, dentro da frase, cada uma vai ter a sua função, tá? O que que a gente aprende aqui na sintaxe? A gente aprende sobre sujeito. Aqui tem uns nomes feios, tá? Mas não se assustem, não. A gente vai ver sujeito e predicado. A oração tem duas partes, tem o sujeito e tem o predicado. Dentro deste sujeito e dentro deste predicado vão ter outras funções. Quais são elas? A gente vai ver o verbo aqui novamente, só que o verbo da morfologia é um, que a gente estuda tipo verbal, modo verbal, conjugação verbal, aquelas coisas maravilhosas que as professoras passavam para a gente ficar conjugando, né? Mas na sintaxe, a gente vê o verbo de outra forma. A gente vê o verbo, a transitividade verbal, o verbo de ligação, verbo transitivo direto. Lembra disso? Verbos. Aí a gente tem também os objetos, que são os complementos verbais, né? A gente tem o complemento verbal, a gente tem o complemento nominal, a gente tem os adjuntos, olha que nome bonito. Adjuntos adnominais, a gente tem os adjuntos adverbiais, tá? A gente vai ter o que mais? Predicativos. A gente vai ter o que mais? Aposto, vocativo, agente da passiva. E é isso. Só isso, né? A sintaxe. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas classes gramaticais aqui da morfologia, elas vão receber um emprego da sintaxe. Por exemplo, o substantivo, ele pode ser o núcleo do sujeito, o substantivo ele pode ser o núcleo do predicado, o substantivo ele pode ser o núcleo do complemento verbal. O advérbio só pode ser uma coisa. O advérbio ele pode ser adjunto adverbial somente. Tá? Então, é isso aqui que a gente aprende na sintaxe. Então, a ordem é essa. Você vai para a fonética, vai para a morfologia e vai para a sintaxe. Se você começar por sintaxe, não tem como. Porque você tem que saber as 10 classes gramaticais para poder estudar a sintaxe. E você tem que saber escrever lá na fonética para poder responder as questões também, né? E aí, entre essas aqui, que aí não importa a ordem que você vai estudar ela, nós temos a semântica. Vou aumentar aqui. Nós temos a semântica, que é o estudo do sentido. A Legato sempre coloca umas duas questões de semântica, onde ela coloca palavras para você entender o sentido delas. A gente vai ver aqui na lista de questão. Então, a gente tem semântica, que é o estudo dos sentidos, homônimos, antônimos, parônimos, sinônimos, que é o que ela cobra mais, né? E também, além de tudo isso, a gente tem a interpretação e compreensão textual. A Legados também, ela é muito chata nas questões de interpretação e compreensão textual. São textos longos e questões muito subjetivas, tá? Para vocês terem ideia, nesse concurso de Parnaíba, eu coloquei um recurso em uma questão de interpretação e foi aceito. Porque nem ela sabia responder a questão, né? Então, assim, interpretação e compreensão textual, a gente vai estudar sobre isso também, mas é prática, é leitura, tá? É conseguir ler o texto e entendê-lo, compreender e interpretar, tá? Mas a gente vai ver isso daí também. Vamos voltar aqui às questões para vocês verem. Nós temos alguns conteúdos que sempre caem na legal, que é o quê? O uso do que, as funções do que, funções do se, crase. Crase é certeza. Se você tem uma certeza na sua vida, é que vai cair crase na Legados, tá? E a crase, a pergunta de crase, ela é complicada porque você está respondendo uma questão de crase e nem sabe.
E como eu falei, o enunciado da legatus, ela não ajuda, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês uma questão de crase. Deixa eu só procurar aqui. Aqui é do nível fácil ainda. Vocês vão ver como é a questão de crase no nível fácil. Ó, questão 20, tá? Vai estar no material que eu vou disponibilizar para vocês. Questão 20. Analise as proposições abaixo adaptadas disto. Vocês vão ver que essa questão é de 2016. Porque as mais atuais, elas não são do nível fácil. São do nível mais difícil. Certo? Ela tem cobrado de outra forma. Então, ó, aqui ela pede para você preencher com a crase. Tá? Então, ó, no que diz respeito à regência verbal, a crase tem a ver com regência verbal e a regência nominal também, mais especificamente ao uso do sinal indicativo da crase, assinale a única alternativa que contém a sequência correta, que completa as lacunas de cima para baixo, de acordo com a norma culta padrão da gramática. Aqui ela pede para você preencher. Mas nós temos aqui um detalhe, que a crase ela pode ser obrigatória, facultativa ou proibida. Nós vamos ter algumas situações aqui que a crase vai ser facultativa. Então, você vai ter que responder todas aqui para poder ver qual é o gabarito que bate. Certo? Com a crase facultativa ou não. Deixa eu procurar aqui agora, vou pegar aqui das questões difíceis do uso da crase, para mostrar para vocês a diferença. Inclusive, são as mais atuais. Na de Parnaíba caiu esse tipo de questão. Na prova de Castelo do Piauí, uma prova também recente que teve, tá aqui, uma prova recente que teve, caiu, muito parecido esse tipo de questão, né? Só que foi mais fácil. Vou já dizer para vocês o porquê. A crase é uma dificuldade para vocês, gente? Falem a verdade. A gente vai ver a crase destrinchar. Por que que existe crase? E a gente vai ver bizu também para responder. Inclusive, o que eu vou falar para vocês agora aqui é um bizu, tá? Olha só essa questão 18. Não é para preencher. É de uma prova de 2022. Fator importante para, em 1987, iniciar uma nova batalha. Sermos ouvidos na Assembleia Constituinte e conquistarmos o direito à demarcação e ao usufruto dos territórios. Uma batalha que perdura até hoje. Assinale a alternativa em que a ocorrência de crase é motivada pela mesma razão que ocorre no trecho acima. Então, olha só o que ele quer aqui. Ele quer que você assinale a alternativa que tem crase pelo mesmo motivo. Esse tipo de pergunta, mesmo que você saiba todas as regras da crase decorada, você não consegue responder. Por quê? Porque essa questão aqui, embora ele esteja falando sobre crase, não é uma questão que exige conhecimento de crase. É uma questão que exige conhecimento de sintaxe. Tá? Por quê? Rapidamente, o que é a crase? A crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a. Então, para que eu tenha crase, eu preciso que um nome ou um verbo anterior peça a preposição a. E eu preciso que um nome posterior peça o artigo a. Certo? Por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, eu acho que essa live vai se estender. Eu falo demais. Eu me empolgo muito falando de gramática. Por exemplo, eu tenho aqui a frase: eu vou, tananã, deixar um espacinho aqui, cinema. Esse verbo, o verbo ir, ele pede a preposição a.
tá? Na verdade, ele pede duas preposições, ou a preposição a ou a preposição para. Mas a preposição a indica que você vai e que você volta. E a para indica que você vai e fica. Por exemplo, se eu digo que eu vou a São Paulo, eu tenho essa noção de que eu vou a passeio, que eu vou, mas que eu volto. Se eu digo que eu vou para São Paulo, já me dá uma ideia que eu vou de mudança, tá? Então, quem vai, vai a algum lugar. Este verbo ir, este verbo aqui, vou, ele pede a preposição a. A palavra cinema é uma palavra masculina, é o cinema. Então, ele exige o artigo o. O que é que eu faço aqui, então? Eu vou juntar essa preposição com o artigo e fica eu vou ao cinema, certo? Certo, tranquilo. Agora, se eu digo eu vou, tananã, espaço, praia. Eu vou à praia. A gente já sabe que esse vou, ele pede a preposição a. E agora, praia é uma palavra feminina. Então, é a praia, né? Vai ter o artigo a também. Eu posso fazer a mesma coisa? Juntar os dois as? Não posso. Fica ridículo, né? Fica feio. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou colocar um a apenas e colocar o sinal grave, que é o nome desse sinalzinho aí, o agudo ao contrário. Este é o sinal grave, que é o sinal indicativo de crase. Então, isso é crase. É quando a palavra anterior pede preposição e a palavra posterior pede um artigo feminino, certo? Aí ocorre a crase. Tá. Agora, aqui na questão, ele quer saber o porquê, a razão. Onde é que a gente tem crase? A gente tem crase aqui, ó. É constituinte conquistarmos o direito à demarcação. É aqui que nós temos. Deixa eu marcar. Direito à demarcação. Então, vamos ver o seguinte. Quem é que está pedindo a preposição? Qual é a palavra anterior que pede uma preposição a? É a palavra, o quê? Direito. Porque quem tem direito a alguma coisa, certo? Então, aqui nós temos crase. Por que nós temos crase? Porque a palavra direito pede preposição. E a palavra demarcação é a demarcação, é feminina. Então, aqui a gente tem preposição e tem o artigo. Ok até aí? Ok. A gente descobriu o denunciado. Agora ele quer saber qual das alternativas tem a mesma justificativa. Aqui a gente tem a crase em às vezes. A letra A. Na letra B, tornamos-nos guerreiros digitais na defesa dos biomas à custa de muitas violações. À custa. Na letra C, câmeras fotografam e gravam à distância as denúncias e os desejos dos anciões. Letra D, com drones tivemos acesso às áreas de preservação ambiental. As áreas. Povos indígenas aspiram à demarcação e a usufruto. Alegatos adora fazer isso, gente. Outra coisa, ela coloca a mesma palavra. Ela já fez isso umas 3 vezes, em 3 provas que eu já vi. Ela coloca a mesma palavra do enunciado. A demarcação aqui, a demarcação aqui. Aí a inocente vai lá e marca a palavra, porque marca a letra E porque é a mesma palavra. Só que, na maioria das vezes, isso daí tá errado. E eu vou te dizer o porquê agora. Quem é que está pedindo preposição aqui no enunciado? Direito. A crase existe pela regência verbal ou pela regência nominal. Ou é o verbo que vai pedir a preposição, ou é o nome que vai pedir a preposição. Direito, é verbo ou é nome? Responde aí você. Direito é um verbo ou é um nome? Direito é um nome. Eu não posso conjugar a palavra direito, né? Eu direito, tu direito, não posso. Então, direito é um nome. Ou seja, aqui tem crase pela regência nominal. Lá na letra E, que tem a mesma palavra, a demarcação, quem é que está pedindo preposição aqui agora? Quem está pedindo preposição é aspirar, porque quem aspira, aspira a alguma coisa.
E esse aspirar aqui é verbo, não é nome. Então, a crase existe aqui pela regência verbal. Eu aspiro, tu aspiras, ele aspira. Ou seja, ele não quer as regras de crase aqui, ele quer a regência. Ele quer saber qual das alternativas tem crase por também ser uma regência nominal, certo? Então, olha só, a letra A, às vezes, é um adjunto adverbial. O adjunto adverbial feminino, ele recebe crase, tá? Adjunto adverbial feminino, locução conjuntiva, locução prepositiva, todas essas expressões que forem femininas vão receber crase. Então, às vezes, é porque é um adjunto adverbial. Letra B, a custa, também é um adjunto adverbial feminino. Letra C, a distância, também é um adjunto adverbial feminino. Letra D, com drones tivemos acesso às áreas. Quem é que está pedindo a preposição aqui? A palavra acesso, porque quem tem acesso a alguma coisa. Acesso aqui é um nome, não é um verbo. Então, aqui a gente tem crase pela regência nominal, ou seja, gabarito da questão, letra D. Regência nominal aqui na letra D e regência nominal aqui no enunciado. Então, essa é uma questão a nível difícil, porque, embora ela esteja perguntando sobre crase, o que ela quer aqui de você é seus conhecimentos sobre sintaxe. Tá? Então, a Legato, ela tem essa pegada aí de perguntar uma coisa, quando, na verdade, ela quer saber outra, completamente diferente. Então, nesse tipo de questão de crase, você não vai lembrar das regras, você vai ver a palavra anterior. A palavra anterior do enunciado e a palavra anterior da alternativa que ela quer que você marque, tá? Você vai ver se é regência verbal ou se é regência nominal e vai procurar uma que tenha o mesmo motivo, certo? Temos mais assuntos sobre crase? Temos. Mas a gente vai vendo aí ao longo das nossas aulas. Questão de verbo. A Legacy também adora, gente. Questão de verbo. Infelizmente. É um assunto chato. Eu acho chato. Aquelas conjugações verbais mesmo, ela pede para a gente trocar de tempo verbal, ela pede para a gente trocar de pessoa verbal. Se fosse na primeira pessoa, como é que seria o verbo, sabe? Ela adora pedir esse tipo de questão também. E questões de semântica também caem bastante. Questão de acentuação gráfica, nem tanto, como eu falei, mas cai sobre fonética, só que outros assuntos da fonética. Estrutura e formação da palavra também. Então, olha só. Questão de conjunção, olha só como é que ela faz. Para que a gente estava falando aí, né? No enunciado, o Brasil, mesmo possuindo baixas taxas de atendimento, teve uma grande expansão na educação superior. A oração intercalada apresenta uma relação semântica, cujo operador argumentativo só poderá ser substituído por. Ele quer que você separe as orações ali do enunciado e coloque uma conjunção no meio. E aí, dependendo do sentido, qual dessas conjunções que vai fazer sentido? Tá? É assim que ele cobra. Não vou responder, que eu vou dar oportunidade para vocês gabaritarem aqui essas listas de questões. Tá bom? Eu vou disponibilizar essas listas para vocês. Eu acho válido, interessante, que quando vocês estiverem respondendo, vocês façam uma marcaçãozinha aqui ao lado. Qual é o assunto dessa questão? Eu estou falando aqui de fonética, morfologia ou sintaxe? Qual é o assunto específico? É o uso do quê? É verbo? É conjunção? Vocês vão olhando e vão vendo qual é a questão que você tem mais dificuldade para responder, porque são esses assuntos que vocês têm que se apegar mais, certo? Alguma dúvida, gente? Olha, deixa eu ver aqui. Provas recentes. Da Legato, você acha as mais, assim, um site que tem muita prova recente é do Gran Questões. Tá? É gratuito. Você baixa, lá tem muita prova recente da Legato. Mas a gente também a gente vai organizar tudo num drive, todas as provas que a gente tem da Legatos, para disponibilizar para vocês também, tá? Para os matriculados. Né, Carla, eu acho. E outra coisa,
A Alegatos, ela disponibiliza, o chato da Alegatos é isso, sabe, gente? Ela disponibiliza a prova já com gabarito. Ela não te dá a oportunidade de estudar, assim, claramente pela prova. Eu sou um pouco leiga nessa história de PDF, mas dá para a gente transformar sem gabarito, tá? Então, se alguém souber, pode fazer isso também. Carla, pode falar, Carla. Olá, pessoal, boa noite, como vocês estão? Bom, aqui sou eu, a Carla, e professora, a respeito das provas, o Gran Cursos, ele disponibiliza, tem concursos também, mas essas provas, elas são bem antigas. Eu fiz o último concurso de União, né, da Câmara Municipal, que foi a Legatos, e eu tive essa dificuldade. Até eu solicitei algumas provas e você me repassou. Então, Sim. eu tenho algumas, porque as mais atuais só são disponibilizadas para aquelas pessoas que fazem concursos. Uhum. Então, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Além de um simulado, quando chegar na parte final do curso, já que a gente precisa ter um certo conhecimento prévio para realizar essas questões. Então, a gente vai fazer um simulado, eu vou disponibilizar questões de técnico de enfermagem e questões de conhecimentos regionais. Tá, professora? Muito obrigada Isso. pela voz e pode continuar. Eva. Você quer falar, Eva? Eva, não estou te ouvindo, viu? Teu microfone está desativado, eu acho. Pronto, Pronto. pronto. Assim, gostei bastante das explanações, explicações, e é isso mesmo. Aí eu entrei no site da banca também, e eu Uhum. consegui ver algumas provas só de 2016, né? E ela É. fez prova recente, 2020, mas eu não consegui localizar pelo PCI concurso essas recentes de 2020, 2021, eu não consegui. Aí por O isso que eu estava PCI é o perguntando. mais antigo. O PCI é o que tem. Não atualizou mais, sabe? Parece que depois de 2016 ele não colocou mais nenhuma prova recente. O Gran Cursos até tem umas de 2024, tem de Barras, só que não são todas. A gente, como os alunos vão fazendo as provas e vão mandando para a gente, né? Então a gente tem bastante, desde 2021, 2022 até 2024 mesmo, Ok. viu? O que mais? Gente, simulada, como eu falei. Simulado a gente tem que resolver porque é a administração de tempo, tá? Francisca. Diga, Francisca. Não tô te ouvindo, Francisca, também, viu? Seu microfone deve estar desativado. Os simulados, no caso, deveriam ser periódicos. Sim, a gente tem que ir sempre trabalhando e a ideia é que a gente coloque os simulados sempre com os conteúdos que já foram vistos por vocês, certo? A importância do simulado é o quê? É você aprender a administrar o tempo. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar bastante conhecimentos pedagógicos, né? Então, a gente vai ter praticamente um simulado inteiro com conhecimentos específicos lá, o total de questões. Mas, eu sou de enfermagem. Então, tente pegar uma prova também para você pegar os conhecimentos específicos de enfermagem e tentar resolver a prova nesse limite de tempo de 4 horas, porque parece muita coisa, gente, mas não é. Porque essa prova, como eu falei para vocês, eu terminei meia hora antes de dar as 4 horas, tá? Então, dependendo aí da sua área, dos tipos de questões, se forem questões muito extensas, português sempre vem com um texto grande, sempre não, minto. Alegados, às vezes, ela coloca um texto só, um texto grande para todas as questões, ou ela coloca mini textos, tá? Textos pequenos, mas são vários. Então, de qualquer forma, você vai ter que fazer essa leitura, né? Dependendo do seu nível de leitura também. Eu consigo ler tranquilamente. Você vai ter uma prova realizada mais fácil, né? Mas se você tem aquela dificuldade na leitura, você vai precisar ler, reler. Quando for na questão, voltar para o texto. Então, isso demanda muito tempo, certo? Então, tem que ter esses simulados para poder a gente ficar treinando, principalmente a resolução num tempo hábil.
Francisca, você quer falar? Sim, Carla, as provas anteriores servem, mas essa questão chata que eu vou tentar resolver para poder mandar para vocês também. A prova da Legados, ela já vem gabaritada na prova. Aí fica chato para a gente tentar responder, sabe? Mas tem mecanismos que a gente deixa ela sentar. Eu vou para perguntar para o Daniel, de informática, né? Que ele deve saber fazer isso. Para a gente não mostrar ela gabaritada já para vocês, para poder vocês terem a oportunidade de tentar responder. Francisca, você quer falar? Sim. Certo, pergunte pelo chat mesmo, não tem problema. Enquanto ela digita, tá, gente? Só relembrando, vou enviar essas questões para vocês, e aí, quando vocês estiverem resolvendo, qualquer dúvida que tiver também, vocês podem perguntar para mim lá no WhatsApp, vocês podem me chamar no privado, às vezes eu demoro para responder, que aqui em casa são 3 meninos, mas assim que eu tiver tempo, eu respondo para vocês, tá? Carla, enquanto a Francisca escreve a pergunta dela, você quer falar sobre a questão de matemática? Para quem vai ter matemática na prova? Sim, professora. Bom lembrar. Matemática, quem houver interesse na disciplina de matemática, pode estar entrando em contato comigo, que a gente vai analisar a possibilidade de disponibilizar no curso, tá? O ideal é que a gente forme, tenha uma certa quantidade de pessoas para que a gente disponibilize, tá bom? Vocês têm algum interesse? O Wellington aí apareceu com interesse. Aí, no caso, Wellington, entre em contato comigo, tá? No privado, no WhatsApp, que a gente vai melhorar essa ideia. O professor João, inclusive, ele disponibiliza mentorias também, né? Assim, uma coisa mais particular para quem precisar. O Então, professor, ele pode. está aqui online? Ele está Eu vi, aqui, ó, a não gente? sei se ele está aqui ainda. Se ele estiver aqui, professor É. João, Deixa eu fale. responder aqui a Francisca. Sobre as aulas, como serão distribuídas durante a semana. A gente já tem um cronograma montado, viu? E, assim, vão ser todos os dias, de segunda a sexta-feira, 2 horas de aula. Praticamente todo dia vai ser uma aula diferente. Então, por exemplo, na segunda, informática, na terça, conhecimentos pedagógicos, ou específicos, ou locais, na quarta, português, tá? Vai ter só um dia que vai ter 2 disciplinas no mesmo dia. Uma no primeiro horário e a outra no segundo. Mas aí, quando a gente for iniciar a aula, a gente vai disponibilizar esse cronograma, esse horário para vocês. E outra coisa, gente, as aulas vão ser ao vivo. O ao vivo é bom para você tirar dúvidas ali diretamente com o professor. Mas tem gente que trabalha, né, plantonista e tudo mais. Então, as aulas vão ficar também gravadas, tá? Para quem não tiver condição de assistir no ao vivo, vai poder assistir a aula gravada. Vai ser tudo na plataforma, tá? De uma forma bem organizada, de fácil acesso, para vocês também terem acesso a estas aulas. Certo? E isso, né? O ao vivo é bom para poder a gente ter a interação. Perguntar para o professor ali na hora, já receber a resposta, mas a aula vai ficar gravada, assim como essa live também. Pode, com certeza, né? Pode tirar a dúvida depois com o professor, sim. O WhatsApp tá aí, né, gente? Pode chamar no privado. Professor, não... Professora, licença. Toda. Sobre a dúvida, nós teremos um grupo de tira dúvidas. Todos aqueles que adquirirem os nossos cursos vão estar no WhatsApp junto com os professores. Então, isso aí dá uma certa acessibilidade para quem tiver alguma dúvida, seja sanada. Isso. E como vocês verem, né, nesse grupo que a gente já tem, o professor Daniel fica sempre postando perguntas para a gente responder. Eu também vou estar colocando perguntas lá da banca para vocês tentarem resolver. Sempre manter ativo, né, para não perder o foco, não parar. Nós temos aí o quê? 2 meses e meio, mais ou menos,
até a prova, né? Se a alegato não adiar. Então, a gente tem que manter o ritmo aí até a data da prova. Eu sei que é difícil, a gente trabalha, a gente estuda também, às vezes a gente quer diminuir ali o ritmo, mas a gente tem que pensar no nosso ponto de chegada, né? No efetivo, tá? Deixar para ter tranquilidade quando for efetivo, né? Deixar para descansar quando for efetivo, tá bom? Gente, a gente vai estar lançando também, né, Carla, a divulgação com os valores. Outra coisa, gente, vocês podem comprar, que eu acabei não falando, vocês podem comprar também as disciplinas separadas, tá? Por exemplo, as 4 disciplinas aí nós teremos para a área de educação. Se você não é da educação, não vai ter conhecimentos pedagógicos, você pode comprar informática, português e conhecimentos locais separados, tá? Cada disciplina vai ter um valor específico, então você vai pagar apenas o valor de acordo com a disciplina que você escolher. Certo? Mas eu acredito que até amanhã, né, Carla, a gente lança os valores aí dos pacotes, tá bom? Tudo feito pelo site. O interessante é que dá muita acessibilidade. A pessoa que tiver mais dificuldade em português, adquire português. Quem quiser o combo, perfeito, né? Porque o combo é perfeito. E nós também queremos lançar uma revisão de véspera, tá? A gente está aqui só adiantando, porque é uma revisão de véspera presencial. Se no online já é interessante, imagine aqui, olho no olho, né? O calor da emoção. Viu? Eu quero sentir de vocês essa motivação para me fazer sair daqui de Parnaíba até Codó. Viu, minha gente? Por favor, vamos nessa batalha aí juntos, para a gente fazer uma coisa bem bacana e ter muitos aprovados aí. Graças a Deus, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá bom, gente? E também temos uma surpresa. Logo no final da aula a gente vai avisar. Estejam atentos. Pronto. Outra coisa, viu, Carla? Eu vou mandar esse material lá no grupo também. Viu? Deixa eu mandar o material, aí depois tu bota lá o negócio, para não misturar muito. Certo? Muito bem, gente. Boa noite. Eu vou parar e encerrar aqui a gravação. Até agora estávamos gravando.